Estou de volta, videozinho 3. Por meio dele eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito do saber científico. Mas antes de chegarmos a esse saber científico, nós temos que ter uma noção de como se deu o cenário do saber, do conhecimento humano de uma forma geral. Para isso, vamos pensar lá no homem histórico, galera. O que acontecia ali? Desde sempre, o ser humano teve essa necessidade de saber, de conhecer, de produzir conhecimento, até porque era uma maneira de esse ser humano lidar com a sobrevivência. Era preciso fazer isso para ele sobreviver. Não é à toa que o homem histórico já apresentava o quê? Experiências, ele observava tudo isso de um modo pessoal. E isso era utilizado para que ele conseguisse realmente sobreviver àquelas situações mais diversas possíveis. À medida que então nós pensamos o saber, né, o conhecimento de uma maneira geral, nós entendemos hoje, né, que esse conhecimento tem o objetivo de nos proporcionar o quê? Um controle, uma previsão a respeito de fenômenos, né? A mencionar aqui, por exemplo, os fenômenos naturais. Não é à toa que a previsão do tempo nos dá esse conhecimento, né, essa possibilidade de controlar algumas situações à medida que ela é feita, né? Quando acompanhamos a previsão do tempo, nós sabemos nos orientar, nós sabemos como agir, a depender ali do que ela prevê, se é chuva, se vamos ter tempestades, né? Principalmente em países em que há furacões. Isso é possível, à medida que existe essa previsão, é possível de certa forma amenizar, né, ou controlar certos efeitos desses fenômenos naturais. Continuando, quando nós falamos aí desse nascimento do saber científico, nós vamos chegar a um ponto que precisamos pensar os mitos e explicações do mundo. Lá no início, voltando aos primórdios, o ser humano tentava explicar a origem das coisas, dos fenômenos, por meio de quê? De mitos, de lendas, né? Eram as primeiras respostas que eles tinham para esses questionamentos. Mas eles chegaram a determinado ponto em que esses mitos e lendas não eram mais suficientes para explicar a origem, o porquê desses fenômenos, o porquê das coisas. Vamos pensar aí, início, né, dando um pontapé inicial para que surgisse esse conhecimento científico que carece, que precisa de uma comprovação. Eu preciso comprovar isso a partir de métodos, de técnicas bem precisos, né? No meio disso tudo também é bem legal de vocês perceberem que hoje, né, quando nós falamos desse saber científico, nós não temos apenas ele, nós temos vários tipos de conhecimento. Temos desde os mitos e lendas que eram usados para explicar a origem das coisas. Nós temos aí o saber intuitivo, é mesmo aquele saber da mãe, sabe? Aquilo que é baseado em uma percepção, em uma observação muito imediata. Não existe necessidade de aquilo ser comprovado cientificamente. Temos aí o saber de tradição, lega saber que parece útil a todos e que se julga adequado para conduzir a vida. Quando nós pensamos em alguns saberes tradicionais que são compartilhados de geração a geração, o que nós estamos pensando? Que é um certo tipo de saber, de conhecimento, né, a partir da tradição, e ele organiza inclusive a ação daqueles sujeitos. Isso explica o fato de nós termos famílias tradicionais que prezam pelo casamento das mulheres ainda virgens, né? Isso é compartilhado socialmente, tradicionalmente. Nós temos o saber de autoridade, né? Um tipo de conhecimento que está muito associado ao papel da igreja, das religiões. Por quê? Transmitem sua autoridade por meio de saberes que guiam a vida dos fiéis. Muitos orientam, né, se orientam a partir do que essa instituição religiosa diz ou compartilha com seus fiéis. É um tipo de conhecimento que as pessoas produzem e têm ao alcance delas. E, obviamente, nós temos o saber racional, que ele carece de
um conhecimento metodicamente elaborado. Para eu chegar a esse saber racional, eu vou partir de questionamentos, eu vou partir de métodos, eu preciso desenvolver métodos para se chegar a esse saber racional, esse tipo de conhecimento que pode ser comparado ao nosso saber científico. Quando chegarem à parte que vai exigir aí que vocês pensem a respeito dos tipos de conhecimento, vocês nada mais, nada menos precisam lembrar desse slide, dessa minha fala bem breve e daquele material que eu deixei sugestionado à leitura. Importante pensar também que tudo isso, né, esse avanço desse conhecimento não foi de uma hora para outra. Vocês bem já sabem aí ao ponto desse vídeo que surgiram a partir realmente de conhecimentos mitológicos, intuitivos, né, de experiências pessoais para se chegar a algo que nós conhecemos como conhecimento científico. Professor, hoje, esses conhecimentos, esses outros conhecimentos mencionados por vocês são importantes? Claro que são importantes, até porque todo conhecimento científico ele surge de observações, experiências pessoais ou coletivas e a determinado ponto isso vai ser comprovado cientificamente. Eu preciso pensar aí as estratégias e metodologias para comprovar se esses conhecimentos até então intuitivos ou comum são realmente conhecimento científico. Exemplo disso é quando nós pegamos aqueles exemplos de plantas medicinais que são compartilhadas e usadas por determinados grupos sem comprovação científica, né? Eles compartilham aquilo a partir de um conhecimento comum entre eles. Mas, uma vez que isso é comprovado cientificamente, o que acontece? Nós já temos aí um conhecimento científico concretamente estabelecido para todo mundo. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Vocês vão perceber nesse material as características do conhecimento científico, vocês vão perceber desde a possibilidade de previsão, nós vamos perceber a característica da validade, a questão da experimentação e outros detalhes que vocês vão compreender a partir da leitura. O cerne principal é vocês entenderem até então a maneira como esse conhecimento científico surgiu e a relação desse saber científico que nós temos a todo instante com esses outros tipos de conhecimento. Até o próximo vídeo.